ele andou uma trajetória de quase 4.000 quilômetros, no final acabou ouvindo a voz de Deus. A gente comete erros ao longo da vida. A gente se arrepende, Deus perdoa, mas alguns erros que a gente cometeu no passado, a gente não consegue apagar e a gente é obrigado a conviver com aquilo pelo resto da vida. Existem algumas pessoas que a gente conhece da igreja que aos nossos olhos tiveram uma vida ilibada, uma reputação ilibada. Outros mancharam, mas o fato é que voltaram para a igreja e juntos estão para adorar a Deus. E eu também me sinto um pouco pequena aqui, irmã, igual a senhora, diante desse púlpito. Foi feito por uma pessoa um pouquinho maior, mas enfim. Hoje nós temos um tema específico. Eu tinha um sermão em mente. Como eu faço muitos sermões, dentro da igreja aqui hoje, quando eu cheguei, após começar a lição, eu mudei o sermão. E o título hoje poderia ser Uma Mulher Bela aos Olhos de Deus. Como também poderia ser Uma Mulher de Oração. E a gente vai falar aqui da viúva e o azeite, da história, da trajetória desta mulher que se encontra em 2 de Reis 4, de 1 a 7. Ela foi mencionada e nós vamos estudar 2 de Reis 4, de 1 a 7. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade concedida a cada um de nós. Neste momento, sua palavra está sendo aberta, as Bíblias estão sendo folheadas, as folhas estão sendo passadas. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais, que nós possamos gravar em nossas mentes e em nossos corações. E quando nós formos falar a outras pessoas, que o Espírito Santo de Deus faça com que nós possamos lembrar e que nós possamos compartilhar a Tua palavra, os estudos a outras pessoas, e que eu possa falar não de mim mesmo, que eu possa ser usado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler de 1 a 7. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E disse Eliseu: que hei de fazer por ti? Diz-me, que é que tens na tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pegue emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7 diz: então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Quando a gente lê esses 7 versículos em especial, a gente já entendeu toda a história, toda a trajetória. A gente já consegue entender toda a trajetória dessa mulher, o que ela passou e as bênçãos derramadas sobre esta mulher, que era uma mulher de oração. Então o versículo 1 começa dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Diz ela ao homem de Deus. Ela está diante de um homem poderoso. Era um profeta. E nós sabemos que é um homem poderoso, porque Deus usou ele para que as bênçãos sobre aquela mulher poderiam ir sem limites. E a Bíblia também menciona que se nós queremos ser pessoas poderosas, Romanos 1, versículo 16, basta lermos os evangelhos de Deus. Nós observamos a história, desde Gênesis a Apocalipse, a trajetória do povo de Deus,
e sucessivamente a história de homens que se tornaram poderosos. Eu poderia citar dois deles adentrando uma das portas de Jerusalém. A Bíblia chama de a Porta Formosa, Pedro e João. E quando eles estão adentrando uma daquelas portas, eles deparam com um homem há 40 anos. Ele havia nascido com uma certa deficiência, ele não andava. E ele estava ali, e quando ele percebeu que dois homens estavam entrando, ele estica a mão e pede uma esmola. Mas ele não tinha consciência de quem eram aqueles dois homens. E quando eu leio este versículo especial, na minha cabeça vem a ideia de que ele estica a mão com a cabeça para baixo. Possivelmente 40 anos de com vergonha, porque ele sabia que muitas outras pessoas trabalhavam, corriam, tinha suas funções diárias, mas ele precisava de ser carregado. E eu imagino também que naquela época não havia cadeira de rodas. E quando então ele pede uma esmola para aqueles dois homens, sem ter a ciência de que eram dois homens poderosos, então Pedro disse, aí que vem na minha cabeça que ele estava olhando para baixo, porque Pedro disse, olhe para nós. Imediatamente aquele homem olha para Pedro e João. Então Pedro disse, dinheiro nós não temos. Se fosse na nossa época, hoje talvez ele colocaria a mão no bolso e diria, nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas uma coisa eu te digo, em nome do Senhor Deus dos exércitos, levanta-te e anda. E a Bíblia mencionou que aquele homem levantou, começou a saltar e começou a dar glórias a Deus, porque ele estava diante de dois homens poderosos. E aqui a Bíblia menciona que esta mulher vai até um homem de Deus. Eu me lembro que antes de eu estudar teologia, nós somos do sul do Paraná, mas na atualidade a minha família mora em Rolha de Moura, no estado de Rondônia. Eu estava no velório de um homem conhecido como Chinelão. Esse homem trabalhava na pedra, ele fazia negócios. E quando aquele homem morreu, no velório dele, havia muitas pessoas. Era um homem que fazia negócios, ele comprava, vendia, mas era um homem que era respeitado por todos na cidade. Ele fez fortuna fazendo negócios, e negócios não escusos, negócios bons. Por isso que quando ele morreu, havia muita gente no cemitério, muita gente na casa dele, porque ele era um homem bom. E em um certo momento, já era mais de meia-noite, eu estava conversando com os dois filhos dele e a filha, 3 filhos. E eu observei, sentado assim junto com os filhos, lá na frente, no portão da casa, bem no centro da cidade, um carro parou. E esse carro parou na contramão, e na minha cabeça já disse, como é que pode esse cara já vir e parar na contramão? Eu já fiz um pré-julgamento daquela pessoa, e conversando, já era mais de meia-noite, eu percebi que a porta daquele carro abriu. Então aquele cara que estava dirigindo o carro, ele pega com uma mão a sua perna e ele coloca para fora. Depois ele pega a outra perna e coloca para fora. E eu já comecei a entender o que estava acontecendo. Ele pega uma cadeira de rodas e sai andando. E quando eu cheguei no município de Rolha de Moura, no estado de Rondônia, em 97, eu fiz muitas amizades. E esse cara eu conhecia, mas nunca mais havia visto ele. Os anos passaram. Alguns podem ter morrido, outros mudados. E esse rapaz em especial havia ido para os Estados Unidos. Tempos mais tarde, nos Estados Unidos, ele montou uma empresa. E nessa empresa era tudo assegurada. E ele fez uma certa fortuna, empregando pessoas que iam do Brasil para lá e trabalhavam na empresa dele. E ele conta que no momento ele estava trabalhando, ele prestava serviços de limpeza em grandes prédios, ele estava a uma certa altura, e o andaime que ele estava se desprendeu e ele caiu. E como ele trabalhava nos Estados Unidos, estava legal, a empresa era legal, e ele pagava o seguro, ele recebeu uma indenização. Sabe quanto? 19 milhões de reais. E conversando com ele ali, ele multiplicou esse dinheiro, porque ele investiu no Brasil,
Ele soube trabalhar, mas conversando naquela época, naquele período com ele, ele me disse o seguinte: Marcos, se eu soubesse de um homem, se eu soubesse de um especialista aqui na terra que me dissesse assim: se você me der os seus 19 milhões, eu farei você andar novamente. Mas não existe. Deus nos dá uma única vida. Ele falou: se eu soubesse, se tivesse alguém que me dissesse que se eu desse a ele os meus 19 milhões, eu daria, porque eu sinto vontade de voltar a andar. Eu sinto vontade de voltar a correr. E nunca mais isso vai acontecer comigo. Ele é conhecido como irmãozinho no Facebook. E agora esta mulher, então, ela vai diante de um homem poderoso e ela disse: meu marido, teu servo morreu. Após a morte do rei Acabe, no ano 852 a.C., Jorão era o rei de Israel e reinou por 12 anos a nação. Josafá era o rei de Judá e reinou por 25 anos a nação de Judá. Havia uma escola de profetas, das quais Eliseu era o professor. Eliseu encabeçava. Ele era o professor dessa escola de profetas, que hoje nós poderíamos dizer uma escola de teologia. E esse profeta Eliseu, ele foi aluno da escola de profetas no passado, da quais Elias foi o seu professor, e nós conhecemos a história. Essa mulher era esposa de um dos discípulos dos profetas, e ele tinha acabado de morrer. E aqui nós começamos a entender que homens de Deus também cometem erros. Nós começamos a entender que mulheres de Deus também cometem erros. E por que, irmã, nós cometemos? Porque o livro de Romanos nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O livro de Romanos diz: não existe um justo sequer. Por isso cometemos erros. Mas quais os motivos que o homem contrair essa dívida? Possivelmente o motivo: Flávio Joséfos, um grande historiador, ele vivenciou o período que Jesus viveu nessa terra, e ele diz em 1 de Reis 18, versículo 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu em covas diferentes. E por que Obadias fez isso? Porque a mulher, exatamente, a mulher de um rei de Israel, a mulher de um ungido de Deus, a mulher que casou com um homem, e perguntando a vocês sabem qual foi o erro de Salomão? Ele cometeu alguns erros, mas qual foi o erro principal? A Bíblia menciona, Neemias 13, versículo 26, casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E agora Acabe, ele casou com Jezabel, uma mulher que não era do povo de Deus. Ela tinha os seus valores totalmente diferentes da nação israelense. E quando ela vem do seu país para Jerusalém, para Israel, ela traz consigo todos os seus deuses. E a nação pagã então vem para uma nação do povo de Deus, e esse povo de Deus se torna uma nação pagã. Uma mulher então começa a perseguir e a matar os profetas de Deus como se fossem animais. Quem mandava, quem dominava o povo de Israel nesse período não era Acabe, era Jezabel. No Antigo Oriente, as viúvas por si só já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta, ainda mais expostas a passar dificuldades, porque o povo de Deus, um profeta de Deus, ou a família de um profeta, vivia na provisão diária de Deus. E aí, 2 de Reis 4, versículo 2, 3 e 4 diz: Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ele então acabara de falecer. Ela chegou-se ao profeta de Deus, clamando por socorro. Ela sabia que deveria procurar uma pessoa especial. Não era qualquer pessoa. Hoje, quando a gente entra nas redes sociais,
Às vezes no TikTok, você observa ali que meninas de 12, 13 anos estão dando conselhos amorosos. E pasmem vocês, são muitos os seguidores dessas meninas. 12 anos, 13 anos. Qual a experiência que uma moça, uma jovenzinha dessa tem para dar a outras pessoas? Lembra a história lá no passado, quando um rei de Israel, o filho do homem mais inteligente da face da terra, ele não foi se aconselhar com os anciões daquela época, não. Ele foi se aconselhar com os amigos mais jovens. Foi onde a nação de Israel ficou dividida em duas partes: 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, que era filho de Salomão. As pessoas hoje estão buscando pessoas diferentes, e ela então vai até um homem de Deus. Mas na época havia um código chamado Hammurabi. Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, um rei Hammurabi, que foi o responsável por decretar esse código, ou esta lei com seu nome, Hammurabi. A lei israelita permitia, como forma de proteção ao credor, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhasse até que a dívida fosse quitada. Mas existe uma ressalva em Deuteronômio 15, de 1 a 18, que diz que não fosse feito em tempos de grande necessidade. Mas o povo de Israel estava passando por necessidade. Eles estavam sendo caçados como animais. Aquela jovem viúva então estava sofrendo, estava enlutada pela perca de alguém que ela amava e que ela fez uma promessa de ser fiel até a morte. Mas o fato é que faleceu muito jovem o seu esposo e deixou 2 crianças, 2 jovenzinhos. E a Bíblia também menciona que ela estava na casa com as 2 crianças. Ela escuta alguém bater na porta. Quando ela abre a porta, ela viu que eram 2 homens, eram agiotas, e eles queriam receber o dinheiro que havia emprestado ao seu marido. Ela entrou em desespero, já havia perdido o esposo e agora estava prestes a perder os 2 filhos, era tudo o que ela tinha, os filhos das quais ela educou nos caminhos de Deus, princípios e valores, e ela sabia que as suas crianças haviam sido educadas nos caminhos de Deus. Ela pede um tempo. Era uma mulher de oração, ela ora com os 2 filhos. Então ela vai procurar um homem idôneo. Ela vai até o profeta de Deus. E ela diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que meu marido temia o Senhor. Perdi o meu marido e agora estou prestes a perder os meus 2 filhos. Ela estava clamando por socorro. Ela estava em desespero. Seu apelo era urgente. Os filhos seriam levados. A separação era iminente de seus filhos. Já seria demais para ela. Ela vê Eliseu demonstrando respeito e humildade. Ela relembra a vida piedosa que o marido levava. Tudo quanto nos aflige devemos colocar nas mãos de Deus. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela se colocou totalmente debaixo da provisão divina. Ela estava passando por um sofrimento. O sofrimento de perder o marido já era difícil, quanto mais agora perder os 2 filhos. Iriam ser escravos? Estariam nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam eles maltratados? As perguntas eram muitas na cabeça dessa jovem viúva. O que seria dos meus filhos? Ela dizia: meus filhos, minha herança, foram criados na palavra de Deus, agora seriam lançados no mundo nas mãos de impuros que adoram outros deuses. A dor e o desespero dessa mulher era grande, mas Deus nunca deixa seus filhos desamparados. E nós aprendemos ao longo da nossa vida que depois da tempestade vem a bonança. Ela seguiu a palavra profética de Deus através do profeta Eliseu, e o óleo não parou ainda enquanto havia vasilhas. O segundo era a instrução do profeta.
deveria vender o azeite. Ela deveria vender aquele azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. Foi isso que ele disse. A viúva que clamava por uma vida com seus filhos foi atendido para muito mais do que aquilo que ela esperava. Por isso Jesus está dizendo: se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem limites, Jesus está dizendo: clamem a mim, clamem e eu responderei. Esta mulher vai até um profeta e clamou ao profeta, e Deus não a desamparou. Quando nós procuramos fazer o que é certo aos olhos de Deus, quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, quando nós temos uma vida nessa terra de princípios e valores, colocando Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu nasci num lar cristão. O sonho da minha mãe e de meu pai era que eu me tornasse um pastor. Me deram o nome de Marcos porque é um dos apóstolos de Jesus. Mas com o passar do tempo, eu comecei a não ouvir a voz dos meus pais. E a Bíblia diz: eduque a criança no caminho que ela deve seguir. Não é assim que diz Provérbios 22:6? E ainda quando for velha não se desviará dele. Mas quando a gente olha a trajetória do povo de Israel, tantas pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus, tantas pessoas que saíram dos caminhos de Deus, e nós mencionamos hoje na lição, o profeta Isaías, ele se escondeu no meio de um carvalho, e o rei irado, querendo arrancá-lo de lá, mandou serrar a árvore ao meio para tirar o profeta de lá. E nesse meio termo, o profeta foi serrado ao meio. Lá na galeria de Heróis da Fé, de Hebreus 11, lá embaixo, a Bíblia menciona que homens, as quais este mundo não era digno deles, tantos que foram perseguidos, a Bíblia ali menciona cerrados ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. Tudo por fazer a vontade de Deus. E olha que ele foi cerrado ao meio, ele foi perseguido por alguém do povo de Deus. Era um rei de Israel que estava perseguindo. Com certeza, essa mulher nunca imaginou tantas bênçãos, assim como a mim. Eu fiquei tantos anos afastado da igreja. Do NASP eu fui para o exército. Do exército saí da igreja, foram 17 longos anos fora da igreja. Até que o momento, eu estava voltando do sul para Rondônia, passando por Várzea Grande. Eu pegaria minha mãe que estava na casa da minha família, dos meus tios, e quando chegamos em Rolê de Moura, havia uma programação especial. Na época era o pastor Aldrovando, e ele fez um apelo. Lá eu fui para reduzir a história. Até então Deus havia me livrado da morte 7 vezes. Eu sou um milagre de Deus. Deus tinha e tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para cada um de vocês que se encontra aqui neste momento. E após eu ser rebatizado, voltou a brotar na minha mente a ideia de estudar teologia. Eu estava no Campuri, na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. O pastor na época, presidente da associação, João Peixoto, me disse: olha, então pela sua idade, vai para Costa Rica, na América Central, porque lá são 3 anos, mas lá se estuda cedo e à tarde e à noite, se forma mais rápido. E ainda eu estava no Campuri e eu pensei comigo mesmo: eu não vou para Costa Rica. Eu não sabia nem onde ficava na época. E o Campuri foram 5 dias. No penúltimo dia do Campuri eu já comecei a desejar que o Campuri acabasse, que eu voltasse para minha casa, que eu tivesse acesso à internet e descobrisse onde era Costa Rica. E assim eu fiz. Quando eu voltei para minha casa, então, descobri onde ficava Costa Rica, entrei em contato com o pessoal lá. Eu não falava espanhol, e lá falo espanhol. E eles me botaram a falar com um aluno que já estava lá, que falava português. Busquei todas as informações e para lá eu fui estudar. O que eu quero dizer com isso? E quando eu comecei a estudar teologia, nesse período que eu fiquei em Costa Rica, na América Central ou na Espanha, eu nunca imaginei, não esqueçam isso, eu nunca imaginei
sair do Brasil, muito menos ir para a Europa ou América Central, muito menos estudar teologia. E por conta da minha decisão de estudar teologia, eu fiz semanas de oração. Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, fronteira com o México. E quando eu estive na Espanha, eu tive o privilégio de ir em outros países da Europa, tive o privilégio de ir em Marrocos, outro continente, os descendentes de Ismael. Quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, não importa o que aconteça, você tem metas, você tem sonhos, você tem objetivos na vida, coloque nas mãos de Deus. Eu dou muitas palestras motivacionais. Eu publiquei um livro e o segundo já está pronto. E o primeiro é do arado de bois para as universidades. Eu conto neste meu livro toda a minha trajetória, meus fracassos e as minhas derrotas, que foram inúmeras. As vezes que Deus me livrou da morte. Mas quando eu voltei para a igreja e me coloquei nas mãos de Deus, a minha mãe está aqui em Várzea Grande hoje. Ela não veio porque está na casa da minha tia e amanhã ela vai ter que voltar para Rondônia, senão ela estaria comigo. Dezembro agora fará 5 anos que meu pai descansou no Senhor. Mas os últimos anos de vida do meu pai, ele sofria, ele dizia, muito fraquinho, porque a voz havia perdida por conta do câncer, e ele dizia, meu filho é pastor. E quando eu estudava teologia, eu pedia a Deus que desse saúde a meu pai, porque ele estava fraquinho, para que ele pudesse me ver formado como pastor, e eu dar essa alegria, porque a minha vida inteira foram fracassos e derrotas, e Deus permitiu esta oportunidade. E Deus me permitiu também, irmã, fazer um culto fúnebre de meu pai, que se chamava João. E em João 11, versículo 11, naquela manhã de sexta-feira, na central de Ouro de Moura, quando estava fazendo o culto fúnebre, eu disse as palavras que Jesus disse para Lázaro, mas eu disse como se fosse meu pai. Jesus disse, João Procópio dorme, mas eu irei para despertá-lo. Assim como cada um de vocês que estão aqui nessa manhã de sábado, quantas pessoas que vocês conheceram ao longo das suas vidas, que hoje já descansaram. E você tem a certeza de que muitos delas, na volta de Jesus, se você se preparar, vocês poderão reencontrar. Assim como vai ser a conclusão dessa jovem viúva, quando Jesus voltar. A primeira pessoa que ela vai ver, supostamente vai ser o anjo da guarda dela. Logo em seguida vai reencontrar o esposo. E talvez ela vai dizer ao esposo, olha, após a sua morte, tivemos alguns problemas, mas eu fui até o seu professor Eliseu, e ele mandou que eu fosse em todas as ruas, na vila, na minha cidade, pegar vasilhas emprestadas, porque vieram buscar os nossos 2 filhos quando você morreu, e eles eram pequeninos. E quando eu estava saindo, o profeta Eliseu clamou, não se esqueça, filha, muitas vasilhas, não poucas. Então começamos a andar na rua da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, trouxemos muitas vasilhas. Houve um momento, eu fico imaginando a conversa dela com o esposo, houve um momento que eu ia despejando a vasilha, mas o azeite não se cessava, até que acabaram as vasilhas. Aí o azeite se cessou. Mas o profeta havia me dito, o seu professor havia me dito, vende o azeite, pague a dívida, veja seus filhos crescerem, você e seus filhos viverão do resto. Sabe, irmã, mal sabia aquela mulher que ela se tornaria uma grande empreendedora. E quando a gente estuda a trajetória, aquela época, eram pouquíssimas as pessoas que tinham azeite nas suas casas, porque azeite era sinônimo, naquela época, de prosperidade. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atendê-la. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio na causa dela. Há grande suprimento para toda necessidade quando Deus intervém. Enquanto a nossa amiga prepara o hino final lá para que nós possamos cantar,
para Deus operar o milagre, a quantidade não faz a menor diferença. E ela sempre parte de algo que nós temos. É isso que nós temos em nossas vidas, que Deus faz com que disso a nossa vida seja em abundância. Haverá pessoas ao longo das suas vidas, eu já observei isso e já falei para muitas pessoas, que jamais elas terão a oportunidade de pegar a família toda e uma vez por mês, ir a uma pizzaria para comer um rodízio de pizza. Porque se fizerem isso, vai faltar o dinheiro para o mês todo. Mas quando eu estive na América Central, irmã, quando eu estive na Europa, eu viajei por muitos lugares. E eu observava, e eu via alguns lugares que eu dizia para mim, Deus, não, isso aqui não pode ser verdade. É muito bonito. Mas a Bíblia também fala que quando o profeta de Deus, João, o único que morreu de morte natural, ele estava ilhado na ilha de Patmos, hoje ali a atual Grécia. Ele teve visões de Deus, ele ficou ali por aproximadamente 14 meses, em meio a bandidos, pessoas corruptas. Ali estava um homem de Deus, porque pregava o Evangelho. E ele diz que viu o céu aberto. Ele viu a cidade de ouro e cristal, ele descreve. E Ellen White, para concluir, quando tinha 17 anos, antes de estar casada, as suas amigas foram até a casa dela e a convidou para que fosse na casa dela, para que elas fizessem orações. Haveria lá um pequeno grupo. E Ellen White foi, magrinha, 17 anos, escarrava sangue. Mas ela vai até a casa daquelas amigas, estavam em 5, orando, quando ela teve a primeira visão. E nessa visão que Ellen White teve, a primeira visão, nós podemos dividir em 3 partes. Deus transporta ela do céu para a cidade santa. A segunda parte, ela caminha pela cidade santa e ela vê pessoas que estariam lá. E ela menciona nomes como os irmãos Stock, que havia falecido pouco antes de 1844. E a terceira parte dessa primeira visão, Deus traz ela para a nova terra. E ela vê então, depois do milênio, uma mesa quilométrica que havia todo tipo de frutas. E ela pediu a Deus que ela queria comer um fruto daquele especial. Deus disse, não, Ellen, se você comer desse fruto, você não poderá voltar. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você escreva tudo que você viu. Mas se você se preparar, você poderá estar um dia aqui. E ela escreveu aquele livro que nós conhecemos como Visão dos Céus. E quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente se aproxima mais de Deus, porque a gente quer ver aquela pessoa que já descansou voltar. Jesus vai voltar. Amém. O importante hoje, o mais importante não é a volta de Jesus, é como está a sua vida. Se Jesus voltasse hoje, a irmã disse já hoje aqui, Deus vai separar o cabritos dos bodes. Eu quero olhar para o céu e dizer, esse é o Deus das quais eu aguardava. E se é isso que você quer, e se é isso que você sente em seu coração, nós vamos levantar agora e nós vamos cantar esse hino final. Vamos cantar com todo fervor. Vamos meditar na visão do céu que Paulo descreveu, que Ellen White descreveu, porque em poucos segundos Deus mostrou a Ellen White nessa primeira visão como será a ida para as mansões celestiais. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final.
sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Ambas harpas ressoarem pela abóbada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Nessa visão que Ellen White teve a primeira, Deus mostrou a ela o plano da redenção. E Deus nos está mostrando hoje qual é a nossa direção, o único caminho. Nós sabemos que há uma porta larga, um caminho largo que conduz para a perdição, e são muitos os que passaram por ela. Mas existe uma porta estreita, um caminho estreito que conduz para a salvação, e são poucos os que estarão nela. Eu quero fazer parte de caminhar nessa caminhada, passando por essa porta estreita rumo às mansões celestiais. Eu acredito que todos que estão aqui também. E pensando nisso, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por permitir que nessa manhã de sábado pudéssemos estudar um pouco mais sobre a sua palavra, assim como essa jovem viúva, das quais o Senhor mostrou a ela, o Senhor provou a ela que as bênçãos que ela receberia sobre a vida dela e sobre os filhos seriam bênçãos sem limites. E que essas bênçãos das quais a família foi contemplada, sabemos que cada um de nós podemos também ser contemplados, porque nós somos seus filhos, nós somos criados, somos criaturas, mas também nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelo batismo e nós tornamos seus filhos, seus irmãos. E neste momento, Senhor, nós clamamos a unção do Espírito de Deus em nossas vidas. É tudo o que nós precisamos, porque nós sabemos que se o Espírito de Deus habitar em nossas vidas, se o Espírito de Deus conduzir as nossas vidas, seremos abençoados por mais do que nós precisamos. Amém. Neste momento, clamo uma bênção especial a cada um dos irmãos que se faz presente neste momento.